E o que está acontecendo? Sofrimento humano. As pessoas sofrem e elas não têm com quem compartilhar. Muitas vezes, hoje em dia, eu percebo isso e chega pra gente na clínica, falar de sofrimento é ruim. O assunto é sério, é tabu, é sobre suicídio, prevenção ao suicídio. E hoje, como é a última terça-feira do mês de setembro, a gente vai conversar com o Érico Nunes, que é especialista em prevenção ao suicídio. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você já ir dando aquele like gostoso, verifique as notificações, a sua inscrição, porque estão acontecendo umas coisas esquisitas. E ao final da nossa conversa, compartilhe o vídeo e dê a sua opinião. É importante saber o que você pensa. A gente vai conversar com o Érico Nunes, que é psicoterapeuta. Sim. O que mais? Ele já me falou tudo, mas eu já esqueci. Sou psicoterapeuta, psicólogo, formado pela São Judas. Lá também eu fiz um aprimoramento, que é o que hoje me capacita um pouquinho para mais atuar como um psicólogo com atenção ao suicídio do que falar, né? Como eu já disse antes. Tá. E fiz também uma especialização em psicologia hospitalar na Santa Casa. Muita gente acha que às vezes é mimimi, é frescura, deixa disso, né? Não faz drama e tal. Existe mimimi? Pode existir, mas eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro acreditar que quando alguém está falando aquilo é sério. Eu não pago para ver e eu prefiro achar que é o melhor a se fazer, não pagar para ver. Se alguém está comentando disso, vamos até o fim, vamos entender o que é aquilo. Se for um mimimi, depois que você entendeu o que é mesmo e participa da brincadeira, ok. Um pouquinho de mau gosto, talvez, mas enfim. A pessoa que fala de suicídio, a pessoa que fala de se matar, ela tem algo de sério, sim. Ela precisa ser ouvida e ela precisa ser compreendida. Sem o julgamento, sem culpar ninguém, sem achar também que se eu não der conta daquilo, eu vou ser culpado, eu poderia ter feito alguma coisa. Né? A gente tem limites também, a gente tem possibilidades e limitações. Como prevenir o suicídio, Érico? É possível prevenir? É possível, muito possível. Eu acho que o que mais se fala hoje, o que mais se está em alta, é a prevenção de um possível suicida ou de alguém que já tentou e não conseguiu. Né? Isso é o mais falado, é o mais, talvez, prático, né, de se fazer. Não deixar a pessoa sozinha, muitas vezes vai precisar de uma internação, acompanhamento psiquiátrico e psicológico, ouvi-la independente de qual fase desse comportamento ela está. Ouvir sempre. Mas tem isso, tirar as coisas perto dela, por exemplo, ela vive numa casa, passa um tempo sozinha e tem acesso às facas. Tem acesso a veneno, tem acesso a corda, tem acesso à altura. Então isso não pode. Num hospital, por exemplo, um paciente ele não pode ficar longe da enfermaria, ele não pode ficar sozinho no quarto, ele não pode ficar perto de uma janela que não tenha proteção. Nossa. Então tudo isso a gente olha para prevenir que ele faça alguma coisa. Tem um traço comum que você identifica nos seus pacientes que pensam em suicídio, que já cometeram suicídio? A sociedade como um todo tem algo de responsável. E muito do que eu vejo na clínica é uma relação com os outros. É uma falha nessa relação com os outros, seja ela originária na família, seja ela precipitada por uma demissão, por uma perda de um relacionamento. Uma frustração. Mas é sempre alguma relação com o outro, sempre uma relação com o ambiente. Mas dá para dizer que a culpa foi de fulano, sabe? Porque a gente viu o seriado lá, né? Dizer dá, mas eu não acredito que seja. Como assim? O seriado veio aí e mostrou isso. O seriado das fitas que você diz, cada isso, fita, né? tá. Eu acho que ali ela 13 tá... razões, 13 reasons razões, tá culpando alguém. Você foi a razão de eu me matar. É isso que ela disse para 13 pessoas. Eu acho complicado. Né? Eu acho que assim, como eu costumo dizer sobre esse seriado, por N razões que ele pode ter sido contra muita coisa que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, tem nas suas cartilhas de que não pode ser feito nos meios de comunicação, ele fez. Mas por mais que ele tenha feito, ele gerou muita coisa positiva. Então, a gente tem que também dar os créditos para ele. Mas o que ele faz de culpar pessoas, eu acho ruim. Quem viu o seriado, talvez como eu percebi, que algumas pessoas que ele culpou também passaram a ter problemas. Também passaram a ter questionamentos e sofrer por conta daquilo. Isso pode gerar outros suicidas, outros possíveis suicidas. Tá. E a culpa não é deles. Existe uma
uma questão, não dá nem para eu chamar de culpa, eu tenho uma dificuldade de chamar de culpa. Mas existem questões muito anteriores, pessoais, que podem ter a ver com relacionamento com outras pessoas, mas são dele. Algo que predispôs, ou seja, uma história de vida que tem algumas questões, algumas falhas e que levam à predisposição de pensar e de ter comportamentos suicidas, de levar em consideração a própria morte. E no final das contas, um relacionamento que a gente tem e que por algum motivo me faça lembrar, mesmo que não conscientemente disso, de questões anteriores, pode precipitar, pode ser a gota d'água para eu vir a pensar mais seriamente e planejar um suicídio. E que orientação que você dá, Érico? Quando para o parente? Por parente. Mãe, irmão, tio, amigos? Depende de como está isso, de que comportamento está ativo naquele momento para aquele paciente. Ele pode já ter tentado, pode ter acabado de fazer isso e ter passado por uma internação psiquiátrica, ele pode só estar falando que quer se matar. Então, assim, depende do que a gente vai ter para fazer. A primeira coisa que eu faço e que eu acho que é o mais fácil, que a gente costuma dizer que é possível para todo mundo, é escutar. Então, a pessoa vai vir, seja a parente, seja o parente, seja o próprio paciente, e ele vai precisar falar. Ele vai precisar ser escutado. A pessoa quer falar? Quer. E me diga uma coisa, Érico, você consegue identificar quando alguém realmente está na iminência? É possível e também não é possível. Pois é. Porque existem casos e casos. Então, tem gente que não anuncia. Vamos lá, dá um exemplo. O tipo de anúncio, muitas vezes, ele é feito de forma sutis. Ele é feito sempre, eu acredito que sim, mas nem sempre ele é identificável. Por exemplo? O tipo de vida. Às vezes a pessoa para de produzir no trabalho, às vezes ela para de se maquiar, ela para de se cuidar. Como se ela fosse perdendo as âncoras da vida? Mas isso, para alguma pessoa próxima, pode não ser diferente. Ela pode, saiu apressada de casa. Ela está passando por alguma coisa, ela está, sei lá, com muito trabalho e não está conseguindo se cuidar. Então isso assim, para tirar inclusive o que a gente falou antes sobre culpa. Assim, é difícil, pode ser fácil, mas não é sempre identificar que alguém do teu lado está passando por algum sofrimento. E quando que só essa escuta, me colocando na posição de amiga, de colega, de mãe, de parente, quando que só essa escuta não é necessário? Quando que eu falo, olha, está ficando meio grave, eu preciso procurar um profissional e uma ajuda mais A escuta precisa. Eu entendo que ela pode ajudar e você vai percebendo o alívio da pessoa e de repente até a mudança de comportamento. Só na escuta? Só na escuta. Eu mesmo com pacientes que já chegaram para mim bastante afetados, bastante desesperados, já visto o suicídio ser um ato de desespero. Quando você entra na primeira consulta, sai um pouco melhor. E muitas das vezes a gente costuma dizer que a primeira consulta ela serve para a gente fazer com que ele volte na segunda. E ele volta. Volta. Né? E ele está melhor. Ele não está curado, ele não está livre de pensar em suicídio. Pelo contrário, ele vai sair dali, mas ele vai voltar. Então, assim, não deu certo, ele continua sem se maquiar, continua, sei lá, chegando tarde no trabalho. Deprimido. Deixou de ir no futebol com o pessoal, enfim, deixou de fazer coisas que ele costumava fazer e está deixando de se cuidar ainda. Isso pode ser um indício de que só a escuta não está dando certo, que talvez precise pedir, indicar, ir junto, talvez, com uma ajuda profissional. Já que a gente falou da série, e o jogo Baleia Azul? O jogo da Baleia Azul ele é muito mais complicador no sentido de fazer a gente pensar no que a gente está observando e nos comportamentos entre pais e filhos do que ser algo de fato real. Por quê? Ele foi um jogo inventado, meio que fake news mesmo. Não acredito. Não sei existe exatamente. O jogo Baleia Azul? Não. Na verdade, o que existiu foram pessoas especulando sobre isso e até montando algo de jogo mesmo. Mas pelo que eu li a respeito, e aí me desculpa, vão procurar uma fonte que eu não tenho, mas assim, quando autoridades foram atrás, porque as autoridades fazem isso, existem órgãos que vão... da polícia mesmo, existe uma pesquisa, existe uma investigação, essa palavra, para saber onde estão essas pessoas. Então as pessoas também entram com um perfil, inventam um perfil, assim como para abuso sexual infantil, policiais fazem isso, inventam um perfil
fake de uma criança para tentar né, receber captar fisgar, né, esse abusador. Para isso foi feito também, e eles não conseguem chegar à terceira questão das 50 que dizem que existe. Mas isso faz, de novo, né? Não existe, não é importante. É importante a gente saber disso para poder pensar por que, mesmo não existindo um jogo desse, adolescentes foram atrás para tentar jogar. Por quê? Porque sofrem. Estão em sofrimento. Estão em sofrimento. Seja por N motivos, de novo, é família, é relacionamento, é bullying, é identidade sexual, enfim, N motivos estão fazendo hoje as crianças, os adolescentes, a sofrerem e muitas vezes não terem vazão para falar disso. Dá para dizer que o suicídio no Brasil é uma epidemia? Está aumentando? Está aumentando, as taxas aumentam. Em que faixa etária? Vocês têm isso de cabeça? Olha, assim? De faixas etárias, eu acho que assim, na adolescência, que aí a gente cobre um número até bem grande, se eu não me engano, de 14 a 25, ele aumenta e alguns números dizem que são maiores as mortes por suicídio do que por mortes violentas, como a gente está vendo no Brasil, enfim. E o que está acontecendo? Sofrimento humano. As pessoas sofrem e elas não têm com quem compartilhar. Muitas vezes, hoje em dia, eu percebo isso e chega pra gente na clínica, falar de sofrimento é ruim. As pessoas não querem ouvir de sofrimento. Às vezes não tem nem onde falar, né? Exato. Então, assim, quando alguém fala, tô triste, aconteceu alguma coisa, o modus operandi hoje é, lida com isso, eu preciso de gente feliz do meu lado e as pessoas acabam não dando ouvidos. Não vamos continuar tratando como tabu. Não precisa ter medo. As pessoas, quando têm um problema e quando inclusive pensam em suicídio, elas querem falar sobre isso. Elas se sentem aliviadas quando falam sobre isso. E é isso que eu acho que a campanha, né, Setembro Amarelo vem fazer, que é tentar conscientizar as pessoas a ouvir. Ô, Érico, na última parte da entrevista, eu sempre esqueço de avisar, viu? O convidado, se quiser... Sempre de surpresa, assim sempre. Mesmo. Tá. O convidado, se quiser, faz uma pergunta para mim. Sem citar nomes e sem dizer, você teve experiências ou acha que tem experiências de pessoas perto de você que sofrem e que você poderia ser alguém que escuta? Que sofrem, sim. Achei que você fosse perguntar de experiência de suicídio. Também já teve. Mas... É que o suicídio, como eu disse, ele vai ser talvez a última coisa e eu prefiro falar de um pouco antes. Do começo, né? Muitas pessoas que sofrem, eu procuro ouvir, mas é engraçado que eu venho notando que pela dificuldade de se encontrar, pela facilidade, entre aspas, de se comunicar pelo WhatsApp, eu vejo que às vezes a pessoa está querendo um encontro de verdade. Recentemente um amigo meu me falou, Regina, eu preciso falar com você, mas é um encontro de verdade. Eu achei tão bonitinho. A gente saiu, jantou, ele me explicou umas experiências que ele estava vivendo. E aí que eu me toquei, como eu tenho feito pouco isso que eu fazia mais. Mas eu já tratei desse assunto aqui, inclusive aqui, olha, eu vou deixar um card de uma entrevista que eu fiz com a Paola, que é uma menina que já tentou suicídio, mas assim, está numa outra fase da vida. E acho que você está fazendo bastante também, dando voz para a gente falar do Setembro Amarelo. Eu acho que isso também é uma escuta, mostrar para as pessoas que a escuta é possível. Pois é. Inclusive com risco de não ser monetizada no YouTube, porque o YouTube está com umas políticas aí que a gente não está entendendo direito. Alguns conteúdos eles não estão monetizando. Pena. Não tem importância, não monetiza, mas a gente fala. Ainda assim a gente fala. Isso é uma escuta. Né? Isso é uma escuta e é para isso que a gente está aqui. Exato, que bom. Né? A vida não pode ser monetizada o tempo todo. As melhores relações humanas que a gente tem não são monetizadas. Perfeito, né? Perfeito. Muito obrigada, Érico. Eu que agradeço. Não gaguejou. Não? Foi o máximo? Eu acho. Ah, que legal! Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E o CVV? Fantástico, porque eles escutam, eles não julgam, o trabalho é completamente voluntário, eles estão presentes no mundo e cada vez mais, quem tem oportunidade de ver o que eles estão fazendo, de divulgando na rede social, você vê que a cada momento eles estão abrindo novos postos, treinando novas pessoas e é muito produtivo, na verdade, porque as pessoas de fato ligam e as pessoas de fato têm acolhimento lá. E mudam o comportamento por estarem ligando lá. Isso que eu acho mais legal.